Eu converso agora, ao vivo, com mais um integrante da comissão, o vice-presidente da CPMI do INSS, que é o deputado federal Duarte Júnior. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença com a gente aqui na Band News. Boa tarde. Boa tarde, um prazer falar contigo, com toda essa audiência da Band News, falando um pouco da nossa atuação na CPMI do INSS, prestando contas com os consumidores, aposentados, pensionistas, sobre essa segunda fase das investigações. Deputado, mesmo no recesso, queria que o senhor trouxesse para a gente um termômetro de qual ambiente político nesse momento na comissão. A oposição fala na convocação do Lulinha, mas tem dificuldade para isso, né? Porque o governo montou uma barreira na comissão, uma verdadeira tropa de choque. Vários pedidos da oposição têm sido barrados em sequência lá na CPMI. O governo tem conseguido algumas vitórias, já conseguiu evitar, por exemplo, outras vezes que o Lulinha fosse convocado, também conseguiu evitar que fosse levado para lá o irmão do presidente Lula, que é dirigente de uma das entidades investigadas. Então, por enquanto, o governo tem conseguido sucesso na CPMI, tem conseguido frear esses movimentos da oposição. No caso dessa nova tentativa de convocar o Lulinha, qual o ambiente, deputado? Olha, a investigação da CPMI do INSS, ela gera pelo menos 3 reflexos imediatos. O primeiro reflexo é o diálogo com a Polícia Federal, com os órgãos de investigação, fiscalização e controle. Não há dúvida que quanto mais a CPMI avança, mais esses órgãos passam a ter subsídios, e os subsídios enviados pelas investigações da Polícia Federal e de outros órgãos acabam tendo maior visibilidade. E isso é fundamental para que a população possa acompanhar, possa exigir, possa cobrar. Um outro reflexo é por parte do cenário político. Não há dúvida que as investigações, quanto mais avançam, alcançam deputados, alcançam senadores, presidentes de partidos, políticos da direita, políticos da esquerda. Então gera, claro, uma instabilidade política que faz com que membros da CPMI passem a ser pressionados. Um outro impacto, terceiro reflexo, é por parte da população. Durante esse período em que as atividades em Brasília acabam sendo suspensas, interrompidas pelo período de recesso, a gente acaba andando muito mais nas ruas, nas comunidades, pela cidade, pelo estado, e a cada 10 pessoas que eu encontro, 9 falam sobre as investigações da CPMI. São pessoas que foram lesadas, pessoas que foram roubadas, e pessoas que já tiveram parte do recurso devolvido. Por exemplo, aqui no estado do Maranhão, mais de 150 milhões de reais já foram devolvidos, o que impactou mais de 200 mil pessoas. Ou seja, é o comentário do dia a dia do brasileiro, daquele advogado, daquele que ingressa com uma ação para garantir o direito daquele consumidor, daquele aposentado, pensionista, de uma mãe atípica, de uma mãe de uma criança com deficiência que perdeu o BPC ou que teve descontos nesse benefício social. E é por essa razão que aumenta aí a nossa responsabilidade. A gente não pode deixar, e infelizmente esse é um dos principais desafios, a gente não pode permitir que essa briga política, a briga ideológica entre direita e esquerda, entre partidos políticos, e essa briga que vai se tornar cada vez mais presente em razão da proximidade das eleições, que ela possa prejudicar as investigações. Não importa se quem roubou é da direita ou da esquerda, a gente tem que investigar e punir de forma imparcial com todo o rigor que a lei prevê. A gente não pode blindar, a gente não pode passar pano porque quem cometeu o crime é alguém de um partido aliado ou do seu próprio partido. E esse, na minha opinião, é o principal desafio, que é exatamente essa questão que você menciona. A tentativa de blindagem ou um grupo ali que está dentro da comissão para poder evitar que aquele que cometeu algum erro, que faz parte do seu governo, seja o atual governo, seja o governo anterior, ele possa não ser atingido pelas investigações. Isso eu não vou permitir. Eu tenho me dedicado ao máximo, ao lado não só dos membros da mesa, mas de outros membros da comissão, para fazer com que essa investigação avance com toda a firmeza que o povo brasileiro precisa. Agora, deputado, queria que o senhor recapitulasse para a gente, nos detalhasse, o senhor que está mais a par das investigações, exatamente o que paira contra o filho do presidente Lula, o Lulinha, quais são as acusações, as suspeitas exatas? Até o momento não existe nenhum dado concreto. E aqui eu falo com a consciência tranquila de quem votou a favor de todos os requerimentos de convocação, requerimentos de informações apresentados até hoje na CPMI. Todos os requerimentos foram apresentados, eu votei favorável porque eu acredito que quem não deve não tem o que temer. Se nada fez, se é inocente, tem que exercer o seu direito ao contraditório, ampla defesa, ir lá, dar a cara a tapa, prestar contas à população.
Mas até esse momento não existe um dado concreto, não existe um áudio, não existe uma prova. O que existe são suspeitas por parte da Polícia Federal, que já informou o Supremo Tribunal Federal de que há uma suspeita de que o Lulinha, filho do então presidente Lula, ele funcionaria ali como sócio oculto. Da mesma forma, existe também alguns dados relacionados a senadores com alguns envolvimentos com o Antônio Antunes, o careca do INSS. O que há de mais concreto, até o momento apresentado pelas investigações, foi uma viagem que o Lulinha fez de primeira classe com o Antônio Antunes, o careca do INSS, que já está preso, para Portugal, uma viagem internacional de primeira classe. Então, existem indícios, existem sinais, mas até o momento não existe uma prova concreta, e é por essa razão que a CPMI, a Polícia Federal, os órgãos de investigação, eles têm muito a fazer nessas próximas semanas, nesses próximos dias, e é nesse sentido que nós apresentamos o requerimento de prorrogação da CPMI para que nós possamos ter mais tempo para poder investigar esses fatos. Não só os fatos relacionados ao Lulinha, mas também os fatos relacionados aos empréstimos consignados. Há algumas semanas estourou o escândalo do Banco Master, e dentro do bojo da CPMI do INSS tem também ali os empréstimos consignados que alcançam as instituições financeiras. Só para vocês terem uma ideia, com base em números, o rombo do INSS, a fraude do INSS, chegou a pouco mais de 6,3 bilhões de reais descontados ilegalmente. Se a gente for analisar em termos de números, os descontos indevidos por parte dos empréstimos consignados não pactuados pelo consumidor brasileiro é 16 vezes, 17 vezes maior do que os descontos no INSS. Ou seja, essa segunda etapa, ela se direciona exatamente para as instituições financeiras que têm lesado, que têm prejudicado, que têm endividado o consumidor brasileiro. Eu fico pensando o seguinte, né? Uma fraude como essa não acontece da noite para o dia. Foi algo que se estendeu por um tempo considerável, né? Parece sem retorno. Você não está me ouvindo, deputado? O senhor não nos ouve? O pessoal vai ajustar aqui, a gente já volta com o deputado, então. Deputado Duarte Júnior, que é o vice-presidente da CPMI. Agora voltou. E INSS está ao vivo com a gente aqui. Perfeito, deputado. O seguinte, dizia aqui que uma fraude como essa não acontece da noite para o dia, né? É algo que se estendeu por um certo período de tempo. Parece que começam a ser investigadas no final do governo Temer, né? Passou pelo governo Jair Bolsonaro, explodiu agora em 2024 o volume desviado. E isso não envolve pouca gente, né? Uma fraude assim não é algo individual, que alguém foi lá e descontou e puxou uma parte da aposentadoria para o seu sindicato. Muita gente se envolveu nisso e eu queria ouvi-lo sobre o seguinte, deputado. As investigações apontam na direção de uma certa conivência ou falha de fiscalização para que tenha permitido que esses descontos, esses roubos, né, acontecessem durante tanto tempo. Houve uma falha estatal, e aí em diversos níveis e em diversos órgãos, ou colaboração, eventualmente. Isso é algo que é analisado pela CPMI? Olha, eu posso, sem medo de errar, eu posso te afirmar que desde o governo Temer até o governo atual, todos aqueles que ocuparam funções como ministro da Previdência, presidência, superintendência do INSS, procuradoria do INSS, todos esses que ocuparam esses 3 cargos, essas 3 funções, eles não têm como dizer que não sabiam que esses descontos eram realizados de forma ilegal. Ou seja, se nada fizeram, prevaricaram, se nada fizeram, negligenciaram e tem que responder por isso. Agora, é óbvio que para além desses que culposamente, e aqui partindo do pressuposto da boa-fé, devem responder, tem aqueles que agiram com dolo, com a intenção. Por exemplo, o Antônio Antunes, o Camisotti e muitos outros aí que inclusive já estão presos, que realizaram a elaboração de empresas de fachada, que construíram empresas de fachada, empresas que emitiam notas frias, tão somente para que o dinheiro pudesse ser lavado, saindo da conta do aposentado, do pensionista, da pessoa com deficiência, daquele que recebe um benefício social, saísse dessa conta para a conta de uma associação, de um sindicato, e dessa associação fosse da conta de presidente de associação, que voltasse para a conta de funcionários do INSS, como nós demonstramos aí com a Curitiba Consultoria, que é uma empresa da esposa de um servidor do próprio INSS, ou seja, toda essa organização
criminosa, ela é facilmente comprovada porque são transferências bancárias, é o dinheiro sendo transferido, assim como acontece com o Pix, sai da conta do aposentado, sai da conta do pensionista, vai para a conta da associação, da conta da associação vai para a conta de uma empresa de fachada, da conta da empresa de fachada chega de volta na conta de servidores e de agentes políticos. Então, de fato, é uma situação que não tem como dizer que a culpa é de um governo, que um governo é feito por corruptos e outro governo é feito por santinhos, por inocentes. Na verdade, não. Todos esses governos têm agentes que foram negligentes, têm agentes que prevaricaram, têm agentes que cometeram crime, inclusive com a intenção. Por que eu digo do governo Temer até o governo atual? Porque durante o governo Temer teve ali a aprovação da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista ela extinguiu o desconto sindical. Ou seja, como não se podia mais fazer o desconto, a contribuição sindical, se buscaram outra forma de capitalizar esses movimentos. E aí encontraram, através dos descontos associativos, uma forma de garantir que o recurso pudesse financiar esses sindicatos, essas associações. Por isso que tudo começou ali, mais precisamente, o fato gerador eclodiu ali no governo do ex-presidente Michel Temer. E continuou, infelizmente, até os dias atuais, mas desse governo, a partir do momento que nós temos essa CPMI, daqui em diante não tem como continuar. E qual o foco agora, presidente, o deputado, nessa volta aos trabalhos depois do recesso? Quais devem ser os focos da CPMI? Tem alguma nova frente de investigação que vai ser aberta? Olha, após o recesso parlamentar, tiveram ali algumas movimentações, inclusive com prisões. Existem agentes que estão foragidos, mas o foco, a programação para essa segunda etapa não só dar continuidade aos pontos ali que ainda não estão claros, como, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, o Edson Araújo é um deputado estadual que é vice-presidente de uma associação. Há uma comprovação de que essa associação fez descontos legais, mais de 5 milhões de reais saíram da conta da associação após descontos na conta dos aposentados e 5 milhões de reais foi para a conta do Edson Araújo para a conta de 2, 3 assessores. Ou seja, qual é a lógica dessas transferências? Então, existem indícios, existem provas de uma possível prática criminosa que isso precisa ser aprofundado. Para além disso, a segunda etapa da investigação, ela busca atingir os empréstimos consignados às instituições financeiras. Então, essa segunda etapa é priorizar os descontos indevidos por parte das instituições financeiras nos empréstimos consignados ilegais. É isso, né? Os consignados a respeito do qual a gente falou tanto, o jornalismo da Band fez reportagem sobre isso, sobre as instituições que estariam abusando nos juros, inclusive, desses empréstimos consignados, vai ser alvo, então, também da CPMI e do INSS. Agradeço muito aqui a presença do deputado Duarte Júnior, que é do PSB do Maranhão, vice-presidente da CPMI e do INSS. Obrigado por ter nos atendido aqui mesmo em pleno recesso, deputado. Uma boa tarde por aí, até uma próxima. Eu que agradeço, aproveito aqui um feliz 2026 a ti, a toda a equipe do Band News, a todos que nos acompanham, que Deus possa fazer com que esse ano seja ano de muita luz, muita bênção, muita saúde e vitória a todos. Amém.